Ô meu amigo, minha amiga, chega mais, pega um café quente e se ajeita que hoje a prosa é das brabas. Vou te contar um caso que aconteceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E olha, até hoje não tem explicação. E como você já sabe, eu sou o Zeca Estrada, caminhoneiro que já rodou esse Brasil de cabo a rabo. E de tanto ouvir história em posto de gasolina, beira de estrada e cidade pequena, aprendi que tem coisa que a gente vê, mas não entende. E essa aqui é dessas. A protagonista desse caso é a Alana, uma jovem estudiosa, daquelas que gosta de aproveitar a vida e se dedicar aos estudos. No fim de novembro do ano de 2024, ela estava no segundo ano do ensino médio. Era a época em que os alunos tinham que escolher umas trilhas diferentes de aprendizado, como chamavam. Alana escolheu a trilha de empreender e inovar. Dentro dessa trilha, tinha uma matéria meio diferente: Direitos Humanos. Pois bem, a professora de Direitos Humanos, uma mulher dedicada e cheia de ideias criativas, quis trazer um projeto especial para a turma. Ela levou para a sala de aula um monte de tecidos que havia pegado na casa da avó dela. A ideia era ensinar os alunos a fazer uma tal de bonequinha chamada AOM, ou Biome, como alguns diziam. Era uma boneca feita de pano, toda com amarrações, coisa simples, mas cheia de simbolismo. O processo era manual. Amarra um pedaço aqui, corta outro ali, junta um tecido para formar o braço, outro para formar as perninhas, e assim a bonequinha vai tomando forma. A turma se animou. Foi todo mundo para dentro da sala, as carteiras afastadas, tecidos espalhados por cima de mesas, chão e cadeiras. A professora mostrava o passo a passo, e cada aluno tentava fazer sua própria bonequinha. Mas vou te contar, meu amigo, nenhuma ficou perfeita. Era tudo meio torto, bracinho maior que o outro, perninha curta demais, roupa mal costurada. Normal, né? Primeira vez de todo mundo. No meio da confusão, risada de adolescente, pedaço de pano voando de um lado para o outro, aconteceu a primeira coisa estranha. Enquanto os alunos fuçavam nos tecidos, tentando achar as melhores cores para vestir as bonequinhas, alguém encontrou uma coisa que ninguém esperava. Uma boneca pronta. Não era como aquelas mal acabadas que eles estavam fazendo. Não, senhor. Essa bonequinha parecia saída de vitrine. A roupa dela era vermelha, cheia de bolinhas brancas, parecendo vestido de festa. Os bracinhos e as perninhas eram proporcionais. Tudo muito bem feito, coisa de quem já tinha prática de muitos anos. O rosto, mesmo simples, parecia expressivo. Era bonita de verdade, dava gosto de olhar. Quando os alunos viram aquilo, todo mundo ficou de boca aberta. A professora parou, olhou a bonequinha e disse em voz alta: "Mas que linda, quem foi que fez essa aqui?" A turma inteira se entreolhou. Ninguém respondeu. Uns deram risada, outros ficaram sérios, mas ninguém levantou a mão para assumir. Aí a Alana, curiosa, perguntou se não teria sido a própria professora que fez e deixou no meio da pilha de tecidos. A professora respondeu que não. E mais, disse que no início da aula tinha mostrado 3 bonecas, uma feita por ela, outra pela mãe dela e outra pela avó. Mas aquela boneca de roupa vermelha não estava entre as 3. A situação começou a ficar mais curiosa ainda quando perceberam um detalhe. O tecido vermelho usado para a roupinha da bonequinha tinha sido trazido da casa da avó da professora. Mas esse tecido estava inteiro, nunca tinha sido cortado. Quer dizer, era impossível alguém ter usado aquele pano para fazer a boneca ali na hora sem ninguém perceber. O clima na sala mudou. Os alunos ficaram sem graça, meio desconfiados. Uns brincaram dizendo que era coisa de espírito, outros acharam que tinha sido alguma pegadinha. Mas ninguém conseguiu explicar direito. A professora garantiu que nem ela, nem a mãe e nem a avó tinham feito aquela bonequinha. E aí veio a decisão. A professora perguntou quem gostaria de levar a bonequinha misteriosa para casa. Ninguém quis se arriscar. Era bonita, mas dava medo. Só que a Alana, mesmo sentindo um arrepio na espinha, levantou a mão e disse que ficaria com ela. A professora entregou a boneca e a menina guardou como quem guarda um segredo. Naquele dia, a aula terminou diferente. Todo mundo saiu comentando, tentando achar explicação. Mas ninguém achou nada.
Alana levou a bonequinha para casa, colocou no quarto dela e ficou olhando para ela, como quem olha para um mistério. E foi aí, meu amigo, que começou essa história que até hoje ninguém conseguiu entender direito. Pois bem, meu amigo, a Alana levou aquela bonequinha misteriosa para casa. Era pequena, cabia na palma da mão, mas parecia carregar um peso invisível. Ela colocou a danada numa prateleira entre os livros de estudo e todo dia, antes de dormir, dava uma olhadinha rápida. Não era medo, sabe? Era mais curiosidade, porque aquela boneca não tinha explicação. Os dias foram passando e a vida de estudante seguia seu rumo. Provas chegando, trabalhos em grupo, rotina de quem está no ensino médio. Mas a bonequinha sempre estava lá, olhando de volta com aquele jeitinho perfeito demais. As colegas de classe, quando iam visitar a Alana, reparavam nela e comentavam: "Essa aí não foi feita na aula, né?" E a Alana repetia a mesma história. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. No começo parecia só um objeto curioso. Mas como eu já aprendi nas minhas viagens, tem coisa que começa devagarinho, sem assustar, mas vai se infiltrando no coração da gente. Alana começou a sentir uma estranha sensação de apego àquela boneca. Não conseguia se desfazer dela, nem pensar em guardá-la numa caixa ou dar para alguém. Era como se a boneca tivesse escolhido ficar ali, na vida dela. Uma noite, enquanto estudava, Alana reparou que a bonequinha estava de um jeito diferente na prateleira. Ela tinha certeza de que havia deixado a cabeça virada para a esquerda, mas agora estava voltada para a frente, olhando direto para a cama. Assustou, mas logo pensou: deve ter sido eu mesma que mexi sem perceber. E seguiu a vida. Só que isso se repetiu em outras noites. A bonequinha parecia mudar de posição discretamente, sempre quando Alana se distraía. Não era nada brusco. Não era como nos filmes de terror que a gente vê boneca andando pela casa. Era sutil, quase imperceptível. Mas ela notava. A mãe dela até perguntou um dia: "Filha, essa boneca é nova? Nunca vi antes." Alana explicou toda a história da aula, e a mãe, em vez de rir, ficou séria. Disse apenas: "Estranho, muito estranho." E mudou de assunto. Na escola, o mistério não tinha sido esquecido. De vez em quando, entre uma conversa e outra, os colegas perguntavam se a boneca ainda estava com ela. Alguns até brincavam dizendo que era amaldiçoada. Outros acreditavam de verdade que poderia ter algo espiritual envolvido. Mas ninguém se oferecia para ficar com ela. Era como se a boneca tivesse criado uma ligação direta só com Alana. A professora, que tinha levado os tecidos naquele dia, também voltou a tocar no assunto. Perguntou se Alana ainda estava com a bonequinha e, ao ouvir que sim, apenas balançou a cabeça pensativa. Contou que sua avó falava muito sobre objetos que carregam memória. Tecidos usados, panos guardados por anos, às vezes trazem histórias grudadas neles. E se a bonequinha tivesse sido formada a partir dessa energia antiga, quem garante que não ganhou vida própria? Essas palavras ficaram ecoando na cabeça da Alana. Pela primeira vez, ela pensou seriamente que aquela boneca podia não ser só um pedaço de pano costurado. O tempo foi passando e os acontecimentos começaram a ficar mais marcantes. Certa tarde, Alana estava arrumando o quarto e derrubou um caderno no chão. Quando abaixou para pegar, jurava ter visto a bonequinha caída também, bem perto dela. Só que, quando levantou os olhos, a boneca continuava lá, intacta na prateleira. O coração disparou. Será que ela estava ficando maluca? Naquela noite teve um sonho estranho. Sonhou com uma senhora de vestido antigo, sentada numa cadeira de balanço, costurando sem parar. A senhora olhou para ela e disse: "Cuide bem do que é dado de presente, menina." Ao acordar, a frase ficou martelando na cabeça. Ela contou o sonho para a mãe, que ficou assustada. A mulher lembrou que na família do pai de Alana existia uma bisavó que fazia bonecas de pano e sempre dizia que cada uma delas carregava uma intenção. Ninguém falou mais nada, mas a lembrança desse detalhe aumentou ainda mais o mistério. E foi aí, meu amigo, que aconteceu a virada. Uma noite chuvosa em Natal, daquelas em que o vento balança a janela e faz barulho no telhado, Alana acordou com a sensação de estar sendo observada. Virou para o lado e, no escuro,
viu a silhueta da bonequinha. Não na prateleira, mas no criado mudo, bem ao lado da cama. O medo congelou seu corpo. Ela não sabia se gritava, se acendia a luz ou se fechava os olhos. Só conseguiu ficar paralisada, olhando para aquela forma pequena, imóvel, mas próxima demais. E foi nesse instante que ela percebeu. Aquela boneca não era apenas um mistério. Era algo vivo, que tinha escolhido estar ali. Naquela noite chuvosa em Natal, Alana ficou imóvel, olhando a bonequinha sobre o criado mudo. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no quarto. Chovia lá fora, o vento fazia a janela bater, mas nada se comparava ao frio que corria pela espinha dela. Tentou convencer a si mesma de que era só imaginação, que talvez tivesse esquecido a boneca ali antes de dormir. Mas no fundo, sabia que não. A bonequinha estava na prateleira quando ela apagou a luz. Na manhã seguinte, acordou exausta, sem coragem de contar nada para a mãe. Pegou a boneca e colocou de volta no lugar, como quem tenta restaurar a ordem. Mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Cada vez que entrava no quarto, sentia um peso, como se tivesse alguém esperando. Os dias seguintes foram ficando cada vez mais estranhos. Às vezes, a bonequinha parecia pular de posição. Uma hora estava de pé, apoiada nos livros, em outra caída de lado, como se tivesse sido largada com descuido. Alana jurava que não mexia nela. Até a mãe percebeu algo esquisito. Certa vez entrou no quarto para arrumar e encontrou a boneca no travesseiro, como se tivesse sido deitada lá. "Filha, por que deixou essa boneca na cama?" perguntou. "Eu não deixei, mãe", respondeu Alana, gelada por dentro. A mãe não comentou mais nada, mas a preocupação ficou no olhar. Na escola, Alana parecia mais distraída. Os colegas perceberam. Alguns diziam em tom de brincadeira: "A boneca está sugando tua energia, menina." Outros falavam com medo de verdade: "Você devia se livrar disso." Mas ela não conseguia. Era como se algo aprendesse a bonequinha. Um apego que não fazia sentido. Numa tarde de sexta-feira, enquanto estudava, a lâmpada do quarto começou a piscar. O vento não era forte, não tinha motivo. Alana se levantou para desligar e acender de novo, quando ouviu um barulho baixinho, como um pano sendo arrastado. Virou depressa e viu a bonequinha no chão, bem no meio do quarto. O sangue dela gelou. Não tinha como a boneca simplesmente cair daquela prateleira alta, ainda mais sem fazer barulho de tombo. Era como se tivesse sido colocada ali. Naquela noite, o sonho voltou. A senhora de vestido antigo, sentada na cadeira de balanço, olhou para ela e disse: "O que é dado com amor deve ser respeitado. O que é dado sem dono deve ser temido." Alana acordou suando frio, repetindo a frase na cabeça. O comportamento da bonequinha começou a mexer com o psicológico dela. Se sentia cansada, não conseguia se concentrar. Vivia com olheiras. A mãe insistia que ela descansasse mais, mas Alana sabia que não era cansaço comum. Era a presença da boneca. Um sábado à noite, decidiu que precisava de respostas. Pegou a boneca nas mãos e reparou em cada detalhe. O vestido vermelho de bolinhas brancas estava perfeito, sem costura falha. As amarrações dos braços e pernas eram firmes, como se alguém muito experiente tivesse feito. Mas havia algo a mais. Na parte de dentro da roupinha, escondido, um pedacinho de pano diferente, bordado com símbolos que ela não entendia. Assustada, mostrou aquilo para a mãe. A mulher ficou pálida e disse que não sabia o que significavam os sinais. Mas parecia algum tipo de marca antiga, como os pontos de bordado que certas rezadeiras usavam. Nesse ponto, a ligação da menina com a bonequinha virou um peso. Alana sentia medo de deixá-la sozinha no quarto, mas também medo de ficar com ela por perto. Era como se estivesse presa num laço invisível. E então veio a madrugada mais assustadora de todas. Acordou com um barulho de passos pequenos, como se algo miúdo andasse pelo chão do quarto. Abriu os olhos devagar e viu a sombra da bonequinha projetada na parede, maior do que deveria ser, como se tivesse vida. O coração disparou. O suor frio escorreu pela testa. Tentou se mexer, mas o corpo parecia pesado. Ficou apenas olhando aquela sombra se movimentar. A bonequinha, imóvel na cômoda,
Não batia com o que a sombra mostrava. E foi nesse instante que Alana entendeu. A boneca não era só pano costurado. Carregava alguma coisa dentro dela, algo que estava se manifestando cada vez mais. Naquela madrugada, quando viu a sombra da bonequinha se mexendo na parede, Alana entendeu que a situação tinha passado de qualquer explicação lógica. O coração dela batia forte, mas em vez de gritar ou correr, respirou fundo e fez algo inesperado. Pegou a bonequinha nas mãos e falou em voz baixa, quase como se pedisse compreensão. Eu não sei o que você quer, mas se foi feita para estar comigo, eu vou cuidar. Naquele instante, a sombra desapareceu. O quarto voltou ao silêncio, só o som da chuva fina batendo na janela. Alana sentiu o corpo leve, como se tivesse quebrado uma corrente invisível. Dormiu abraçada à boneca, sem mais pesadelos naquela noite. No dia seguinte, contou tudo para a mãe. As duas decidiram procurar a professora que tinha levado os tecidos para a sala de aula. Quando ouviram a história, a professora ficou séria, mexendo nos óculos como quem lembrava de algo antigo. Ela contou que a avó falava sobre bonecas de pano usadas em rituais simples de proteção, presentes que carregavam intenções. Disse que nunca imaginou que entre aqueles tecidos pudesse existir algo pronto, feito por mãos antigas. Se apareceu, é porque precisava estar com você, concluiu a professora. Alana não sabia se aquilo trazia conforto ou mais dúvida, mas desde aquela noite, a bonequinha não se moveu mais. Ficava sempre no mesmo lugar, quieta, como se tivesse encontrado paz depois que a dona aceitou sua presença. Os dias voltaram a um ritmo mais tranquilo. As notas na escola melhoraram, os sonhos ruins pararam. Ainda assim, sempre que olhava para a bonequinha, Alana lembrava do frio na espinha que sentiu quando viu a sombra maior do que o corpo dela. Nunca esqueceu a frase da senhora no sonho. O que é dado sem dono deve ser temido. Cai-se aí que mora o mistério, meu amigo. Porque até hoje, ninguém sabe de onde realmente veio aquela bonequinha perfeita, de vestido vermelho de bolinhas brancas. Será que foi feita por alguém da família antiga da professora, esquecida entre os tecidos da avó? Ou será que alguma força maior, invisível, colocou aquele presente no caminho da Alana, sabendo que ela teria coragem de aceitá-lo? Eu, que já vi muita coisa na estrada, acredito que certos objetos carregam mais do que pano e linha. Carregam histórias, lembranças, até mesmo intenções de quem os fez. E às vezes, quando aparecem na vida da gente sem explicação, é porque tem algum papel a cumprir. No caso da Alana, a bonequinha nunca trouxe mal, nunca atacou, nunca causou tragédia. Só exigiu respeito, cuidado, como se quisesse ser reconhecida. E talvez seja isso o mais assustador. Perceber que o que não tem explicação não precisa ser violento para mexer com a gente. Basta estar ali, observando, silencioso. E você aí que me escuta nessa prosa, já parou para pensar se não tem algum objeto na sua casa que apareceu do nada? Um presente esquecido, um retrato antigo, uma lembrança que ninguém lembra de quem trouxe? Pois é. Às vezes o mistério pode estar mais perto do que a gente imagina. Eu sou o Zeca Estrada, caminhoneiro que já viu de tudo por essas rodovias. E essa foi a história da bonequinha misteriosa em Natal, no Rio Grande do Norte. Agora quero saber a sua opinião. Você acha que essa boneca foi feita por mãos humanas, escondida entre os tecidos da avó, ou acredita que algo espiritual deu forma a ela só para estar na vida da Alana? Deixa teu comentário aí, porque tua opinião faz essa estrada da prosa ficar mais longa e interessante. E se você chegou até aqui, não esquece de seguir o canal. Toda semana eu trago causos e mistérios desse nosso Brasilzão. E se você ainda não ouviu o último roteiro que escrevi, corre lá para assistir também, porque a estrada do medo nunca termina. Até a próxima, meu amigo, minha amiga. E cuidado, às vezes, o que parece só um brinquedo pode guardar mais segredos do que você imagina.